Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos e a todas. Vou dizer que é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui essa noite, atendendo o convite, que chegou até mim por intermédio da Rosane, com certeza, com a aquiescência do pastor Fábio, e nem sei se eu mereço, tamanha honra, mas graças a Deus, que Deus tem lá as suas maneiras de agir, Uma vez eu ouvi de um pastor que Deus tem lá as suas esquisitices. A gente que se entenda, com ele, com isso, Mas é muito bom realmente ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, entendendo principalmente aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. A Rosane, quando me fez o convite, ela falou, que sabe que eu tenho envolvimento, um certo trabalho missionário que nós fazemos há um tempo. E eu falei com ela que, quando eu cheguei aqui, que eu não iria me deter a falar acerca do trabalho missionário que nós temos feito ao longo desse tempo, mas falar da razão, do porquê de fazer esse trabalho missionário. O trabalho que nós fazemos, está aqui, meus amigos, Vanusa e Marcos, que vocês perderam para a gente, que temos, assim, uma alegria muito grande de tê-los realmente como parceiros, de caminhada, eles e tantos outros, e um envolvimento que Deus colocou no nosso coração há um tempo, de olharmos, para aquelas pessoas que a maioria de nós não olharia, que a maioria da sociedade rejeita, os excluídos sociais, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de drogadição, e são tantos casos. E ao longo, posso dizer aí, de 6 anos, mais ou menos, que nós temos tido esse envolvimento, grandes resultados nós temos alcançado, e com a experiência, pastor, a gente acaba aprendendo a fazer o trabalho, Aquilo que no início é uma motivação que nos impele, às vezes, a darmos até algumas cabeçadas, tomarmos alguns posicionamentos que não seriam o correto a se tomar, mas com o tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo. E o trabalho vai sendo feito realmente com excelência. Hoje, posso dizer que nesse sentido, nessa área, a gente sabe fazer o trabalho. Deus nos capacitou para isso. Vanusa? Mas, como eu disse, o principal é entender o chamado que nós temos, e a Rosane falou muito bem no início, que todos nós, de fato, somos chamados realmente a sermos missionários. O problema é, onde vamos missionar? Talvez a dúvida maior realmente seja essa, porque o chamado missionário, o chamado à evangelização, o chamado a anunciar a salvação, a dizer que Jesus é a única esperança, esse chamado não é exclusivo de um grupo pequeno, seleto de pessoas. Lá em Mateus 28, quando Jesus nos deixa a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele não falou, pastores vão por todo mundo pregar o evangelho, diáconos vão por todo mundo, evangelistas vão por todo mundo. Ele falou para nós, para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse é o ponto. Para ele ser meu Salvador, primeiro eu tenho que reconhecê-lo como meu Senhor. E aí ele se torna meu Salvador. E o Senhor que eu tenho que fazer com que outras pessoas também reconheçam. Apresentá-lo realmente. Porque a gente pensa assim, o mundo conhece Jesus? Se você sai andando pelas ruas e qualquer pessoa que você fará e perguntar, você conhece Jesus? Todo mundo vai dizer que conhece. Pelo menos sabe, alguma coisa acerca de Jesus. Vai perguntar, você acredita em Jesus? A maioria vai dizer que acredita. Mas tem uma diferença muito grande no acreditar e no crer. Acreditar, o mundo acredita, mas crer é mais profundo. E quando nós realmente entendemos isso, e quando nós realmente cremos, nós deixamos que essa convicção nos faça agir da maneira que Ele espera realmente que a gente haja. E é isso que eu quero pensar com vocês um pouquinho nessa noite, tá? Nós vamos estar lendo
O verso que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Eu convido vocês a ficarem de pé, em reverência ao Senhor da palavra. Um texto muito conhecido de Paulo e que fala muito para nós no sentido de realmente de entendermos, né, a nossa responsabilidade no reino de Deus. Romanos 1, 16 e 17, diz assim o texto: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Você pode sentar. Quando eu leio esse texto, e eu confesso a vocês, é a primeira vez que eu li esse texto, né, eu tive algumas percepções que antes eu não tinha, né, e eu consigo perceber, por exemplo, que esse texto ele é um texto muito incisivo, é um texto muito forte, muito direto, e algumas vezes, né, nós temos oportunidade de ouvi-lo, de falar assim acerca dele, mas eu acredito que no que diz respeito à ideia de salvação, especificamente falando, esse texto ele torna-se importantíssimo na nossa vida, né? Porque aqui nós vemos algumas coisas, né, alguns detalhes que nos ajudam realmente a entendermos alguns caminhos que devemos traçar, algumas escolhas que devemos fazer, algumas decisões que devemos tomar, né? E se formos assim mais específicos, pensarmos até realmente com relação à ideia de fé, né? Ou o que nós entendemos por fé realmente. Observando esse texto, a fé cristã, por exemplo, ela deve nos levar a pensar, né, algumas coisas que nós devemos cultivar, que devemos materializar, que diz respeito ao agir, que diz respeito à vida. É agir em função de vidas, que gerem vidas em outras vidas, tá? Isso não está no âmbito, por exemplo, das discussões teológico-filosóficas, tanta coisa que a gente às vezes perde tempo querendo discutir, né? Ou no sentido subjetivo dessa ideia, não. Mas tem a ver realmente com materialização de vida na vida. Não me envergonho no Evangelho, né, do Evangelho, tem a ver com vida na vida, tá? E se o Evangelho é vida, e a vida cristã é viver o Evangelho, a pergunta, né, que nós poderíamos iniciar nessa nossa conversa dessa noite, seria talvez a seguinte, né? O que é a vida cristã que nós estamos vivendo, né? O que seria, de fato, viver a vida cristã na sua profundidade? Na profundidade que a Bíblia sempre nos incentiva a que vivamos. Tem alguns aspectos que eu entendo com relação a essa vida cristã que somos chamados a viver. E o primeiro deles é que a vida cristã deve ser cheia de uma certeza de salvação que nos faça agir. A certeza da salvação tem que me levar a agir de alguma forma. E preste atenção no que eu vou falar para vocês. O mundo evangélico, preste atenção nisso, o mundo evangélico que nós vivemos hoje, no sentido da palavra evangélico, em pouco se assemelha ao Evangelho de Jesus. Você pode dizer assim, está exagerando, né? Será que estou mesmo? Porque o Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele assusta as igrejas. O Evangelho genuíno de Jesus, ele assusta as igrejas, né? Hoje, falando, por exemplo, de igrejas evangélicas, né, não necessariamente nós estamos falando do povo convertido. Não necessariamente. Porque quando hoje nós falamos e visualizamos, né, todo o movimento de igrejas evangélicas que há hoje, o que nós vemos muitas vezes? Vemos muitas vezes auditórios religiosos,
cheios de uma religiosidade, né, superlotados de pessoas que ouviram uma mensagem, por exemplo, de que Deus ele existe para resolver os seus problemas. De que você pode tanta coisa, você pode determinar tanta coisa, e hoje em dia está uma moda, por exemplo, de púlpito coach, que eu não sei de onde isso surgiu, mas que em nada se assemelha realmente ao Evangelho de Jesus. Se você for olhar nos 4 evangelhos, todos eles, você vai ver que a característica de Jesus é muito distinta disso que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, Jesus ele se sentava à mesa com pessoas que a maioria de nós não sentaria. Ele se sentava à mesa com pessoas que eram odiadas, rejeitadas pela sociedade da época. E aí você tem um leque de pessoas, enfermos, aleijados, cegos, prostitutas, pedintes, não é? Tanta gente que Jesus se sentava à mesa que nós realmente vemos que ainda hoje continuam sendo pessoas que vivem à margem da sociedade, mesmo sendo hoje uma sociedade com um grande número de evangélicos, segundo os censos do IBGE comprovam a cada ano, né? Então, se não me envergonho do evangelho, que Paulo diz, né? Qual é o evangelho que eu tenho que praticar? É o evangelho que está hoje na moda, esse evangelho de que tudo eu posso, né? Que tudo me é permitido, né? Que salvação que eu devo realmente proclamar a partir do momento que eu não me envergonho desse evangelho? Falar algo sobre isso, né? Assim, ao observarmos, por exemplo, né, a Bíblia, né, as características de Deus, pensando do que nós conhecemos sobre Deus. E se formos abrir a Bíblia e procurarmos as características de Deus, vamos encontrar várias. Mas uma delas, e que faz toda a diferença, é que Deus, ele se revela ao longo da história humana desde o princípio. Desde o princípio, Deus, o nosso Deus é o Deus que se revela, né, na história humana. Não é um Deus que, por exemplo, no contexto da antiguidade, no contexto dos povos antigos, das tradições antigas, não é um Deus que ficava no alto do Olimpo, olhando aqui embaixo o circo pegar fogo, as pessoas se dando mal, e ele nada fazia, não intervia. E quando fazia alguma coisa, fazia bobagem, né, pastor? Assim a mitologia está cheia de exemplos. Deus não é esse Deus que fica inerte diante de tudo que nós estamos passando. Deus não está inerte diante de nada disso que nós estamos vivendo hoje. Ele está vendo tudo. E tudo ele tem sob controle. Tudo está no controle das suas mãos, não tenha dúvida disso, por pior que pareça. Tá? E o que isso nos ensina? Né? Se de Gênesis a Apocalipse eu consigo enxergar Deus como esse Deus que eu encontro no movimento de toda a história humana. O que isso realmente nos ensina? Para que isso nos convoca? Isso nos convoca a não fugirmos, a não nos escondermos dos movimentos dessa história que estamos vivendo hoje, de toda a história que nos cerca. Nos preocuparmos, por exemplo, com relação às gerações futuras. Eu já ouvi dizer isso, o pastor Arildo já repetiu várias vezes, talvez o pastor Fábio também já tenha ouvido ou falado, né? Que nós estamos a um passo de que a próxima geração seja uma geração que em nada conheça acerca do Evangelho de Jesus. Se tão somente não mudarmos as nossas atitudes, estamos a um passo de que o Brasil deixe de ser esse país evangélico, né? Esse país cristão, que nós tanto batemos no peito, né, e gostamos de falar que somos, né? Nós estamos vendo coisas se manifestando hoje que apontam para os movimentos dessa história, para os movimentos de Deus na história. E ele tem se movido a cada época, a cada período, né? Por exemplo, quando eu olho isso aqui, Jesus Cristo, a única esperança, e eu olho esse cartaz e tantos que estão sendo aí distribuídos, né, pregados nas paredes, colocados em outdoor, o que é isso senão um mover de Deus na história atual que nós estamos vivendo? Isso aqui não surgiu do nada, isso aqui não foi algo que aleatoriamente alguém teve uma ideia, vou lançar uma campanha. Não, não foi.
Isso daqui foi algo que surgiu no coração de homens e homens de Deus, que entendendo realmente, numa comunhão com o Espírito Santo, de entender o que Deus realmente quer que façamos, recebe do Espírito a orientação para que essa orientação seja passada para o povo dele. Cada coisa que nós vemos acontecendo em cada período que nos leva a uma reflexão, a um mover, e não um mover individual, mas um mover realmente que vai de norte ao sul do país, isso é a ação de Deus na história. Isso é a oportunidade que Deus nos dá de começarmos a fazer diferente na história. Deus não quer que nós permaneçamos presos, por exemplo, a uma expressão de fé, né, que seja vinculada como se fosse uma espécie de fuga, né? Por exemplo, ficarmos apenas dentro das 4 paredes do templo. Podemos orar, podemos jejuar, podemos cultuar, celebrar, podemos até chorar na presença de Deus, né? E devemos realmente, né? Mas tudo isso tem que gerar um movimento na nossa vida. Porque senão, não passa de uma religiosidade. Por exemplo, eu sei exatamente o horário dos cultos, a hora que o culto começa e termina, os dias que tem, conheço todos os louvores que vão ser cantados, conheço várias e várias porções da Bíblia de cor, né? Mas o que isso muda na minha vida? Que movimento isso me conduz? Se for apenas o entrar e sair da porta do templo, que evangelho é esse? Eu estou como que numa zona de conforto, protegido aqui, no meu local sacrossanto, e as coisas e a história acontecendo lá fora, e eu não faço parte dela, e eu não tomo parte disso. A igreja do Senhor, ela precisa perceber os indícios de Deus transitando na história ainda hoje, e percebendo, resolver realmente, em verdade, segui-lo e agir em nome dele, para que a glória dele seja manifestada. A glória do Senhor, para ser manifestada, nós temos que nos colocar à disposição de agir. E muitas das vezes nós não agimos, né? E aí temos até uma desculpa, né? Quantas das vezes nós já ouvimos, né? Ah, não, mas se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Que crente sou eu que vou deixar uma pedra clamar no meu lugar? Que servo sou eu que vou ficar parado esperando que uma pedra clame no meu lugar? E aí a gente fala, eu já ouvi também muitas vezes, né? Não, mas Deus eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, né? Aí, mas alguém vem e dá aquela desculpa, né? Mas Deus quando quer ele usou até uma mula. Mas irmãos, a mula continuou sendo mula. Ela foi usada e continuou sendo mula. E eu vou ser uma mula? Que vou ser usado para alguma coisa e parei nunca mais? Ou eu vou ser realmente um servo de Deus que entendeu o chamado dele para a minha vida? E nesse sentido, agir na história. Tiago 2,26 diz que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A gente lê, a gente conhece isso muito bem, né? Várias vezes já lemos, já falamos sobre isso, né? Mas por que essa fé é morta? Por que Tiago diz que essa fé é morta? Porque ela não gera carne, porque ela não gera vida. Porque é uma fé que parece que é como que é assim, soprada no ar e se perde, de nada se aproveita. Porque a fé, quando ela é viva realmente, ela se materializa na vida, gerando transformação na história de vida de alguém. Na história de vida de pessoas, né, que nos cercam e que são impactadas porque viram essa mudança de vida a partir da nossa vida. Entenda bem, a mudança que nós um dia percebemos, que nós um dia sentimos, que fez todo sentido na nossa vida, é uma mudança para fazer sentido também na vida de outros. E se eu não consigo entender isso, eu posso dizer assim, que tão grande é a minha fé, mas é uma fé que só serve para mim. Uma fé que não gera nada, que não produz nada, que não modifica nada, né? Aí a gente pensa assim, né, acerca do, por exemplo, né, do poder de Deus, né? A gente gosta de falar, né? A igreja, né, com poder, a igreja que tem poder, né?
A igreja com poder, irmãos, não é a igreja que faz mais barulho, não é a igreja que junta mais gente. A igreja com poder é aquela que tem uma fé viva, que se mostra na história de todos aqueles que estão ao redor dela. E uma história de salvação, que proclama realmente uma história de salvação. E nós devemos ser realmente igreja a partir do contexto de ter realmente uma fé viva, né? Não uma fé no sentido apologético da coisa, né? De ficar discutindo com alguém que professa uma religião diferente, quem está certo e quem está errado. Não é esse tipo de fé. Mas uma fé que faça com que essa pessoa consiga olhar para nós e ver, tem algo diferente. Há algo diferente na vida dele. O que é diferente na vida dele que eu não consigo encontrar aqui onde estou? A diferença é essa, é Jesus Cristo. E se Ele é a única esperança que eu creio para a minha vida, eu tenho que fazer com que as pessoas também percebam isso, que Ele é realmente a única esperança realmente para a vida de todos. É a isso que o texto se refere quando diz que não me envergonhe do Evangelho. Não é apenas nós nos determos, por exemplo, no sentido, né, de recompensas eternas. E o outro texto que fala também acerca de que a fé sem obras é morta, também não está apontando somente para a recompensa eterna, da salvação eterna. Isso aí nós temos, isso aí nós sabemos, isso aí é convicção nossa. Eu acho que é a convicção de todos aqui, correto? Mas essa convicção de uma eternidade que está lá, tem que mexer na minha vida de modo a eu agir aqui, enquanto eu estou do lado de cada eternidade, porque eterno eu já sou, eterno você já é. Eterno, aquele morador de rua também é. O problema é aonde ele vai passar a eternidade. Esse é o X da questão. Eu sei, hoje eu estou do lado de cada eternidade. E a eternidade, o outro lado dela é logo ali. E ali eu vou estar com o meu Senhor. Ali eu vou poder vislumbrar as maravilhas do céu. Ah, e como é bom pensar no céu, né? Como pensar no céu nos move realmente, né? Que coisa preciosa, mas essa convicção de um céu que está lá, tem que mexer comigo aqui, a fazer com que aqui as pessoas também queiram ir para esse céu que está lá. Que crer realmente, né, que há realmente sentido nisso, que a minha vida realmente possa dar sentido nisso na vida de outras pessoas, né? E aí, por tudo isso que eu falei, é que eu digo, se somos hoje no Brasil, segundo os censos aí da vida, 50 milhões de evangélicos, e a coisa está do jeito que está, é porque alguma coisa está errada com a gente, tá? Assim, antes de dizer que somos evangélicos e usar isso como algo assim que confere hoje algum tipo de status, né? Antes de dizer que sou evangélico, eu tenho que viver o Evangelho. E, acima de tudo, não me envergonhar desse Evangelho. O segundo aspecto da vida cristã que eu quero pensar com vocês é que a vida cristã deve ser cheia de uma certeza de salvação que revele quem somos. A certeza de salvação que eu tenho tem que revelar ao mundo quem de fato eu sou. E aí, pensar, por exemplo, o olhar da outra pessoa, daquele que professa uma fé diferente, posto em mim, se eu for perguntar a ele como ele me vê, que resposta eu receberia? Será que teríamos coragem de perguntar isso? Perguntar a alguém que professa uma fé diferente da nossa, como ele nos vê? Como ele nos enxerga? Né? A melhor maneira de vivermos a fé é sermos reflexos de Cristo. Haja visto o nome que temos, né? Cristãos, pequenos cristos. Semelhança dele, como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ser imitador dele. E ser imitador dele em todos os aspectos. É mostrar ao mundo a alegria de salvação que deve haver em nós, mas mostrar com nossa vida e com nossas ações, não apenas na formação de um discurso, né? Se nossas ações falassem, se aquilo que nós vivemos enquanto evangelho, o que elas diriam a nosso respeito?
como nossas vidas realmente estão impactando a vida de outras pessoas? Qual é a operatividade que há na nossa vida cristã evangélica? O que ela tem operado na vida de outros? A nossa linguagem, o falar que crer, o adorar, o louvar, né? Se isso não se tornar, né, não for tornado em vida, numa geração de vida realmente, não materializado na história de outras pessoas, isso se torna algo meio que sem sentido, vazio, no contexto de reino de Deus. Eu sou salvo, mas sou salvo só para mim. Eu não tenho, eu não me importo, né? Eu não ligo, né? Não são as palavras que dizem que somos salvos ou não. Não é aquilo que nós dizemos, né? Não são os louvores que cantamos, porque o mundo hoje o que mais faz é cantar louvores. Há uma quantidade de cantores aí, de tudo quanto é tipo aí, de todas as linhas, né, musicais aí que estão adorando cantar louvores. Mas não é isso que diz o que eles são, porque cantar qualquer um pode cantar, né? O que diz realmente que nós somos salvos, né, é a operatividade da nossa fé, né? E aí, quando eu penso na operatividade da nossa fé, e eu digo porque eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Às vezes nós ouvimos discursos bem estranhos, do tipo, eu não me envolvo com isso porque isso não é a minha praia. Eu não vou fazer esse trabalho porque não é o meu perfil fazer esse trabalho evangelístico. E aí eu penso, ai de nós se Jesus tivesse uma praia específica. Ai de nós se Jesus tivesse um perfil específico de pessoas que ele quisesse realmente se envolver. Apesar de que tem gente que acha que Jesus tinha preferência, né? O que mais a gente ouve é que Jesus tinha uma preferência especial pelos pobres, né? Porque ao longo dos evangelhos nós vemos realmente ele cuidando dos excluídos, dos menos favorecidos e tal. Mas só que os mesmos evangelhos que mostram esse Jesus cuidando dos pobres, digamos assim, é o mesmo Jesus que tem tempo para Nicodemos, que tem tempo para Jairo, que tem tempo para Zaqueu, que não quer saber se a pessoa é pobre, é rico, não, ele quer saber o que a pessoa é, um ser humano, que precisa ser amado, que precisa ser alcançado pelo amor dele. E aí quando a gente consegue perceber isso, e eu falo, levou um tempo para conseguir perceber, eu consigo entender que o meu evangelho, a minha ação de mudar vida, tem que ser por aqueles que estão à minha volta, numa situação de vulnerabilidade sim, mas também tem que ser por aqueles que de repente estão lá nas altas coberturas do Leblon, doido para se jogar lá de cima, que tem tudo que a vida pode dar, em termos de condições, né? Mas que não tem o principal, não tem a alegria da salvação. O Evangelho não escolhe pessoas, o Evangelho é para todos. Nós é que temos que entender realmente isso. E pararmos realmente de fazer a exceção. E aí, se nós conseguimos entender isso, né, e a nossa vida começa realmente a entrar, né, nesse cotidiano, e nos leva realmente a sairmos de uma rotina, aí nós conseguimos realmente entender qual é o nosso papel no mover da história. E aí conseguimos realmente sair desse círculo fechado, dessa proteção que se tornou o templo. E eu não vou dizer que se tornou a igreja, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas o problema é quando nós nos refugiamos no templo. E aí, nos refugiando, né, às vezes nos vem naquela mente, né, eu vou à igreja, né, porque eu sou salvo. O pior, né, eu sou salvo porque eu vou à igreja. Tem gente que faz essa confusão, né? E aí a gente começa a repetir. Quando isso vem na mente, repetimos jargões pré-formulados do tipo, não, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia, né? E aí começamos a rotular aquilo que realmente somos, colocando a marca, né, da instituição em primeiro lugar. Se formos pensar no sentido da antiguidade, por exemplo, do latim, né, pastor? O verdadeiro extra ecclesia nulla salus. De fato, estamos repetindo que fora da igreja não há salvação. Se tão somente ficamos fechados. E as pessoas acabam acreditando nisso. Mas, fora da igreja não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Esse aqui tem que ser o nosso discurso.
Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E se eu consigo ler isso, se eu consigo crer nisso, aí eu consigo entender que há salvação só em Jesus e que eu sou de Jesus, e que Ele é meu. Ele é meu o quê? Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E Ele sendo meu Senhor e crendo que o Evangelho é Ele é o Evangelho, Ele é a Boa Nova, aí eu consigo entender que não me envergonho do Evangelho é não me envergonhar dEle, porque Ele é o Evangelho. Entender que a salvação, nesse caso, ela começa na vida. A salvação, ela não está esperando que eu morra para ser salvo. Não está do outro lado, a salvação começa aqui. Eu sou salvo enquanto vivo. As pessoas são salvas enquanto vivas. Então, enquanto há vida, eu tenho que proclamar vida. A vida eterna. E não ficar esperando que a coisa aconteça, que as pedras clamem. É dar sentido à minha vida a ponto da minha vida alcançar outras vidas. Qual tem sido a operatividade da minha vida, né? Da minha fé? Que alegria realmente da salvação que eu tenho conseguido externar, que eu tenho conseguido mostrar. Às vezes a gente leva uma vida inteira para perceber isso, e a gente perde muito tempo. Mas que bom que o tempo para Deus não faz sentido nenhum. Faz para a gente é que perde, né? Mas nunca é tarde para a gente realmente começar e entender qual é a nossa participação na vida. Uma participação que leve as pessoas realmente a outra vida, essa sim eterna, mas que começa aqui. Um outro aspecto da vida cristã, a certeza da salvação se manifesta na esperança em sermos como Ele é. Como eu falei, né, parece que é como uma brincadeira hoje em dia de ser evangelho, né? Que isso que estão chamando de evangelho hoje, às vezes eu penso que nada mais passa da promoção pessoal de alguns, da construção de astros e estrelas, né, que tornam o culto em show e que tornam as igrejas como que em espaços de benefícios pessoais. Aí eu, vendo isso e conhecendo o Jesus que eu conheço, que os evangelhos me mostram, eu não consigo pensar de outra forma, senão que, se Ele estivesse aqui hoje, se Ele aparecesse aqui hoje, talvez em rede nacional, Ele nos chamaria de hipócritas, esses 50 milhões. Porque é muito sério, tá? Porque nós realmente não fomos capazes ainda de perceber qual é o nosso papel. A igreja ainda parece que não percebeu qual é o nosso papel, né? E eu vou falar qual é o nosso papel, o papel que eu entendo, o papel que eu percebi, tá? Primeiro, pararmos de nos preocupar com bobagens e nos preocuparmos realmente com o que realmente tem sentido para o reino. Pararmos, por exemplo, com a inversão de valores. É um tal hoje de personificar coisas e coisificar pessoas que é terrível isso. Qual o valor que o ser humano tem hoje, comparado com certas coisas? Quantas pessoas valorizam mais um bem que tem do que um semelhante que está perecendo? No contexto, eu não sei se quem é advogado aqui, mas no contexto jurídico, por exemplo, já pararam para medir o teor da diferença que é, né, de uma punição, de uma pena, para quem, por exemplo, mata um mico-leão dourado, em comparação com quem mata um ser humano? A disparidade que é isso? O ser humano, que é a coroa da criação, é relegado que como a um segundo plano. Se dá mais valor hoje, por exemplo, a se abrir pet shops do que abrir padarias. O pastor Arildo cansou de falar isso, né? E é uma realidade. Personificando coisas, coisificando as pessoas, né? Deixarmos de lado o nosso egoísmo e um monte de besteira que colocaram na nossa cabeça e começarmos a nos preocupar com aquilo que realmente é do Evangelho. Porque não há espaço para uma promoção pessoal, para uma autopreservação do Evangelho. Não há como permanecer numa zona de conforto se eu entendo que eu não posso me envergonhar do Evangelho. E muitas das vezes nós permanecemos em zonas de conforto dos vários tipos. Por exemplo, zona de conforto ministerial.
Como é confortável, né, diante do ministério que eu assumi na igreja, achar que o meu evangelho é só isso, é só desempenhar esse ministério e desempenho bem, mas para por aí. Quantas pessoas não são capazes, por exemplo, de ouvir a voz de Deus, porque estão no conforto de seus ministérios, mas Deus está mandando que ele vá para lá, mas eu não quero ir, eu não quero deixar o ministério. Por quê? Porque é confortável. Mas se Deus diz para você ir, vai, se Ele diz para você fazer, faça. Porque uma vez eu ouvi claramente de Deus, vai e faça. E eu entendi que eu deveria ir e fazer. Deus fala diretamente aos nossos corações, e nós temos é que estar realmente sensíveis à voz do Espírito, né? Entendemos realmente que a igreja, né? A igreja, o que nós realmente conhecemos como igreja, não seja realmente, não se torne para nós como que um refúgio e um esconderijo, para que fique tudo bem, não, mas que seja a sombra do Senhor o nosso refúgio, o nosso esconderijo. E se eu sei que a sombra do Senhor, se eu creio que a sombra dele é o meu refúgio, o meu esconderijo, eu vou para onde ele mandar, por mais absurdo que isso possa parecer, porque ele vai estar comigo, e ele disse que estaria o tempo todo, que nunca estaríamos sozinhos. Então, quando a gente lê isso, né, a gente percebe que o Evangelho ele nos chama a criarmos em nosso coração um desejo de responsabilidade com Ele e um desejo de responsabilidade com o outro. Porque, por exemplo, quando nós lemos lá em Mateus, né, 22, de 37 a 40, eu não vou ler tudo, mas é muito conhecido, dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Amar o próximo como a si mesmo. E quando eu leio isso, eu vou dizer, é necessário ler e fazer uma autoavaliação. Eu estou realmente compreendendo o que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Por exemplo, qual é a razão de eu ser pastor? Por que um dia eu aceitei ser pastor? Foi para fazer um culto bonito? Para preparar uma reflexão interessante? Para dar e receber tapinha nas costas? Ou foi a mesma que fez Jesus transformar pescadores em discípulos? Para que o Evangelho seja anunciado, para que vidas sejam salvas. Qual é a razão realmente do ministério que você tem, do ministério que você abraçou? Qual é a razão de um dia você ter sido alcançado pelo amor de Deus? É para você reter esse amor ou é para você compartilhar isso? A razão é para transformarmos o mundo. Jesus nos chamou para nós transformarmos o mundo, fazermos uma revolução no mundo. Atos 17, verso 6, parte B, diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. Quando eu leio esse texto, trazendo para o nosso contexto, nós somos os homens e mulheres que têm que alvoroçar esse mundo hoje, porque nós já estamos aqui. Porque os problemas estão ao nosso redor, porque as pessoas estão morrendo do nosso lado, sem Cristo, sem salvação. E nós temos a capacidade realmente de alvoroçar o mundo. E aí, quando a gente pensa em Atos 1:8, né, receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando eu olho esse texto tem que falar no meu coração no sentido de uma responsabilidade muito grande. Porque o texto que chegou até nós, e que nós lemos como testemunha, lá no original, no grego, a palavra usada que chegou para nós traduzida como testemunha é martírios, de mártir, estar disposto até a morrer pelo Evangelho se necessário for. Não é dizer que Deus vai te chamar para morrer, mas e se chamar? Quantos missionários perdem a vida no campo? Quantos missionários vão realmente sem uma convicção, né, de que vão retornar? E às vezes não precisa ir para longe não. Quantos missionários às vezes vão ali no Gogó da Ema sem ter certeza de que vão conseguir descer? Estamos realmente dispostos, estamos realmente entendendo esse texto quando nós lemos? Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo já está entre nós, o Espírito Santo já está dentro de cada um de nós. Então esse poder nós já temos, nós já recebemos. O problema é não usarmos e acharmos que não somos capazes de usar.
Quando a gente consegue realmente entender isso, né, fazer realmente essas reflexões, nós vamos entender que nós somos chamados a mudar o mundo. Talvez não o mundo todo, talvez eu não tenha a capacidade de mudar o mundo todo e acho até que não tenho. Mas se eu conseguir mudar o mundo de uma pessoa que seja, eu vou dizer, já terá valido a pena a minha existência. Já terá valido a pena o meu chamado. Já terá valido a pena um dia eu ter sido alcançado por essa graça maravilhosa de Deus, né? A convocação a sermos participantes do movimento de Deus na história de muitos que estão à nossa volta. É isso que eu consigo enxergar quando eu leio isso daqui. Jesus é a única esperança para quem? Para tudo, para todos, em toda e qualquer circunstância. Ele é a única esperança. Eu sei disso, o mundo não sabe. E o mundo tem que saber por quem? Por mim ou pelas pedras? Para nós entendermos realmente, né? A convocação a sermos participantes dos movimentos de Deus na história de muitos que estão à nossa volta. Deus continua transitando pela história, só que Ele vai e nos chama para entrarmos no barco com Ele, para transitarmos junto com Ele. Isso aqui é um convite dEle, para todos nós fazermos esse Jesus conhecido. E aí, quando nós realmente percebemos isso, né, mais parecido com Ele, nós ficamos mais parecidos com Jesus. E aí começamos realmente a agir da maneira dEle. E aí começamos a pensar como Ele, começamos a falar como Ele, a fazer as coisas como Ele quer que façamos. Mas para isso, é preciso ter fé. A palavra diz, né, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? E quando eu falo de fé, é uma fé realmente autêntica, uma fé verdadeira. Uma fé que no seminário, uma vez, né, eu ouvi, você vai fazer seminário? Olha que no seminário a gente ouve coisas que às vezes faz a pessoa perder a fé. Já ouviu isso, pastor? Mas aí eu ouvi de um professor e eu gravei para mim, uma fé que pode ser perdida é melhor que se perca de uma vez, para ver se nasce no lugar uma fé autêntica, né? Uma fé que pode ser perdida. Então, que fé é essa, né? Por que é necessário ter fé? Porque sem fé, irmãos, tudo isso se torna absurdo. Sem fé, as coisas que Deus nos chama para fazer podem soar realmente como absurdas. Sem fé, o que está escrito aqui nesse livro, a maioria se torna absurda. Por exemplo, o que é a travessia do Mar Vermelho sem a fé? É algo absurdo. O que é o povo atravessar o Jordão em seco, se não pela fé? É absurdo. Como eu vou crer que as muralhas de Jericó caíram ao som da gritaria, se não for pela fé? Sem fé isso é absurdo. E o mundo diz que é absurdo. Mas a minha fé aponta o contrário. Aponta que eu posso crer. Sem fé, o que é? Por exemplo, sem a fé, Pedro andar sobre as águas. É absurdo. Sem fé, até a matemática de Deus é absurda. Eu ouvi isso de um pastor uma vez. Olha só como é que a matemática de Deus é absurda sem a fé. 5 mais 2 igual a 7, que dividido por 15.000 sobra 12. Faz algum sentido isso? Tem algum matemático aqui para resolver essa equação? Isso não faz sentido nenhum, se não for pela fé. Mas aí quando eu olho isso com o olhar da fé, eu consigo compreender e crer. E crer realmente. Que 5 pães mais 2 peixes igual a 7 elementos, dividido por 15.000 pessoas, sobraram 12 cestos inteiros. Só a fé me leva a crer isso. E a fé que me leva a crer, me leva a obedecer. Porque no mesmo texto que fala isso, fala que Jesus disse aos discípulos o quê? Dá-lhes voz de comer. Mas Ele mandou lhes darem de comer antes de fazer a multiplicação. E eles obedeceram. Estavam prontos a obedecer, sem saber o que iria acontecer. A fé nos convoca às coisas absurdas. Eu tenho que simplesmente obedecer. Deus sabe por que está me mandando. E tem tudo preparado já para que eu faça.
Então é necessário realmente isso, crer, obedecer, dar-lhes voz de comer. O que isso nos aponta? Aponta que Deus está pronto, preparado para multiplicar aquilo que eu e você nos colocarmos à disposição de dividir. Compartilhar o amor dele, dividir o amor dele. O Evangelho, esse Evangelho que eu digo que não me vergonho, que Paulo disse que eu tomei realmente como centro da minha vida, né? Ele é transformador, porque ele tem o poder de nos transformar em lenço para os que choram, em alimento para os que têm fome, em cobertor para os que têm frio, em paz para os que estão em situação de guerra, em consolo para os que estão sofrendo. Se nós entendermos bem a mensagem do Evangelho, não é possível nós vermos tudo isso, o funcionamento de todas essas coisas, né? O funcionamento do mundo que nos cerca, sem desejarmos subvertê-lo, sem desejarmos realmente que as coisas mudem na vida das pessoas, né? E quando nós compreendemos isso, né, isso tem o poder de entrar em nós, assim, como que num movimento assim de graça, realmente de glória, que nos faz realmente a começarmos a nos mover pela existência de outra maneira, né? Nos movermos em amor, de fato. E aí nos movemos em amor como? Voltando lá para Mateus 27, entendendo realmente que o primeiro mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Por que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Porque Ele me amou primeiro. É vertical, é dele para mim e de mim para Ele. Ele me amou primeiro, então eu o amo também. E eu amar ao próximo como a si mesmo é na lateralidade eu amar quem está do meu lado, quem está ao meu redor, certo? Isso aí se torna horizontal. Eu amo a Deus porque Ele me ama e amo quem está do meu lado. E esse movimento vertical, horizontal, que figura que esse movimento mostra? Essa é a mensagem da cruz. Nada mais é do que isso. Isso é que nós somos convocados quando nós lemos que não nos envergonhamos do Evangelho. E então amar se torna uma decisão consciente, quando eu consigo compreender isso. Eu sei quem são as pessoas, sei o que elas são capazes de fazer, algumas são capazes até de coisas bem ruins, mas mesmo assim, eu decido amá-las. Mesmo assim, eu decido agir na vida delas. Vou mostrar para vocês duas imagens. Coloca a primeira para mim, Laís. Eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo ali? Pode falar, o que vocês estão vendo? Hein? Quê? Um traficante? Uma criança com armas, né? Tudo isso está certo. Uma criança com armas, o pastor Fábio bem falou. É um traficante? Claro que é, né? E aqui dentro do templo, né, numa atitude muito piedosa, a gente consegue olhar e pensar, poxa, uma criança, né, portando 2 fuzis. Isso toca com a gente, toca no nosso coração, né? Quando nós vemos isso numa imagem. Mas no dia a dia, quando nos defrontamos com isso, o que vemos na nossa frente não é mais uma criança com arma. Primeira coisa que vem na mente, ali está um bandido. E se está com essas armas na mão, porque é capaz, de repente, das piores coisas. Ninguém olha no primeiro momento e fala, é uma criança. Primeira coisa que vem na mente, é um bandido. E é um bandido, né? Mas quando nós compreendemos esse movimento de amor, que o Evangelho nos convoca, que a mensagem da cruz nos convoca, nós conseguimos realmente, como eu disse, né, saber quem são as pessoas, mas conseguimos agir. E aí, se agirmos, bota a segunda imagem. É isso que acontece, se agirmos. Quando conseguimos realmente enxergar o poder que há nas nossas mãos, o poder do Evangelho, desse Evangelho que nos alcançou, que nos transformou, o poder do Espírito Santo que nos foi dado e nunca mais foi tirado, é nosso, está conosco, está à disposição para usarmos, só temos que usar, e é usar em amor.
Então, irmãos, avançar multiplicando o amor de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós é que sabemos. O mundo não sabe qual é a vontade de Deus, mas nós sabemos, né? E sabemos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Talvez muitos possam dizer, mas eu não sei ainda qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Pergunta ao Espírito Santo que ele vai te dizer qual é. Mas tenha coragem de perguntar, porque ele vai te dizer. E ele não vai te dizer para simplesmente você ouvir e guardar. É para usar. Se você pedir, ele te mostra. Peça realmente com disposição para usar. E entenda bem, a vocação é sua, o chamado é seu. A minha vocação é minha, o meu chamado é meu. Tem pessoas, isso é muito sério, tem pessoas que de repente só vão entender que Jesus Cristo é a única esperança se eu falar, se você falar. Podem a vida toda estar ouvindo de várias pessoas, mas precisa que você fale para que a mudança aconteça. Uma experiência, um desses meninos envolvidos com tráfico, a vida toda, muitos anos envolvido, um dia se converte e se muda do bairro. Graças a Deus teve a vida transformada. E as amizades continuaram. E um desses amigos continua envolvido, mas é aquele menino que todo mundo conhece, sabe? Aquele que todo o bairro conhece, mesmo com as coisas erradas que faz. E todo mundo que tem a oportunidade de passar por ele e falar alguma coisa, passa e fala. Então, nisso, vários pastores falaram, vários evangelistas falaram, muita gente chegou para esse menino e um dia falou alguma coisa acerca de Jesus para ele, e ele nunca saiu daquela situação do tráfico. E aí, um belo dia, passados mais ou menos 3 anos, aquele primeiro que um dia se converteu, volta no bairro. Volta no bairro, vai até, passando, encontra esse amigo que ainda está no tráfico, e vendo a situação do amigo, começa a falar de Jesus para ele, da transformação que ele teve. O resultado disso, os dois hoje caminham com o Senhor. Porque precisava que esse menino viesse lá de não sei de onde, 3 anos depois, para falar de Jesus para esse amigo, para que esse amigo tomasse uma posição. Então tem pessoas que só vão crer em Jesus no dia que você, Silvio, falar. No dia que você, Rosane, falar. Eu entendi isso, porque tem pessoas que ouviram a vida toda, mas só se renderam a Jesus no dia que eu falei. Isso é muito sério. E isso aumenta a minha responsabilidade. Tem pessoas que dependem de mim. Depende de que eu não me vergonhe desse evangelho, né? O que Deus tem para mim fazer é meu. Eu tenho que ir e fazer. O que Deus tem para você fazer é seu. Você então vá e faça, né? E aí, nesse sentido, nós nos tornamos realmente mais parecidos com Jesus. E isso nada mais é do que a santificação, né? O mundo perceberá isso, que nós somos parecidos com o Mestre, porque a nossa vida se torna um reflexo da presença do Mestre. O mundo perceberá que, de fato, nós somos os santos que vivem hoje. Não no sentido, né, de pessoas que em algum momento são canonizadas, colocadas num pedestal para que sejam adoradas. Não é esse tipo de santo. Porque santo no contexto bíblico não é quem morreu. Santo é aquele que está vivo, permanece separado, proclamando o evangelho da graça. Esse é o santo. Você é o santo dos nossos dias, meu irmão. Nós somos os santos dessa geração. Que não nos curvamos, né, diante das circunstâncias, que não nos acovardamos diante de tudo isso que está acontecendo, que não dobramos os nossos joelhos diante daquele que, por exemplo, uma vez disse para Jesus, tudo te darei se prostrado me adorares. Mas que nos curvamos, né, nos prostramos realmente diante do Senhor, que nos disse em João 14:12, fareis as obras que eu faço e fareis ainda maiores. Olha o que Jesus nos disse. Pense em Jesus, quem é Jesus? Ele disse que você faria obras maiores que a dele. Que obras temos feito, né? O evangelho que não me envergonho não é um estilo de vida. Não é. E hoje, falar que é evangélico é como adotar um estilo de vida. Não. O evangelho que não me envergonho, ele é uma pessoa. Vivo. O evangelho que eu não me envergonho
é o próprio Jesus. É isso que Paulo diz. E diante desse evangelho que não me vergonho, não tem outra coisa que eu possa dizer para ele, diante de tudo que ele me diz, a não ser: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto, me usa, faça de mim o que o Senhor quiser, né? E aí, fazendo isso com convicção, eu consigo realmente entender o mover de Deus na história e me lançar nisso que está escrito aqui, não apenas no período, por exemplo, de uma campanha, mas tomar isso para a minha vida, o tempo todo, anunciar que Jesus Cristo é a única esperança, para tudo e para todos. Que possamos compreender realmente isso. Esse é o evangelho que nós somos chamados a viver. Esse é o evangelho que somos chamados a proclamar, que nos alcançou primeiro, o amor que nos alcançou, a bênção que nós recebemos e que temos agora que compartilhar com esse mundo. Pessoas tão sofridas, pessoas tão dependentes realmente de ouvirem essa mensagem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, que tão maravilhosamente nos alcançou, Pai. A tua graça, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, nos ensina, ó Deus, que está disponível, ó Deus, a todos e a todas, ó Deus. Que ela é sem distinção, ó Deus, a sua graça que está, ó Deus, como um presente doado para o mundo todo, mas que tem a nossa parcela de responsabilidade. Porque se pela graça nós somos salvos, é por meio da fé. Então a nossa responsabilidade é crer nessa graça. A nossa responsabilidade é querer essa graça. E essa graça nos alcançou, então a nossa responsabilidade é fazer com que mais pessoas possam entender dessa graça, entender desse amor. Que não nos envergonhemos mesmo em momento nenhum do Evangelho, do Jesus que nos salvou, que mudou nossas vidas, mas que possamos nos enxergar, nos entender como pessoas tão amorosamente escolhidas por Ele e tão capacitadas por Ele a espalharmos esse amor, essa convicção a tantos quantos Ele colocar no nosso caminho. Nós temos tantas oportunidades, Deus. E aí quando nós vemos essa campanha, Jesus Cristo é a única esperança, começa por ser a esperança da nossa vida. Uma esperança que nos aponta para uma eternidade, uma esperança eterna, que temos a convicção dela, mas que o mundo não conhece. E nós somos os portadores dessa mensagem. E tu conta com cada um de nós, Deus. Nós não podemos permanecer nessa condição de sermos apenas evangélicos no sentido de um rótulo, no sentido de uma posição social, no sentido apenas de um jargão, mas sermos evangélicos no sentido de que o Evangelho é Jesus que vamos proclamar em tempo e fora de tempo e todo tempo. Que proclamemos essa verdade. Nos usa, Senhor. Tenha total liberdade de nos usar. Usa cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Fala ao coração de cada um, Deus. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Sabemos que a capacitação vem do alto. Sabemos que Tu vais estar conosco todo o tempo. E sabemos que poderemos fazer grandes coisas em Teu nome, porque é promessa Tua, que faríamos as obras que o Senhor fez, e até maiores que elas. Então, Senhor, tenha total liberdade de falar aos nossos corações, de nos mover realmente no sentido de anunciarmos Jesus como a única esperança. E que assim seja na nossa vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Pastor Fábio.